Queridos irmãos e visitantes, boa noite. Antes de iniciarmos o nosso teatro, gostaríamos de pedir a atenção de todos para algumas orientações importantes. Pedimos, por gentileza, que evitem circular durante a apresentação. Se possível, permaneçam sentados nos bancos da igreja, pois toda a parte de trás será utilizada pelos personagens durante o teatro. Os corredores laterais estarão liberados para passagem, mas o corredor central permanecerá reservado exclusivamente para a encenação. Pedimos também que não utilizem a lanterna do celular, pois isso pode atrapalhar tanto os atores quanto a gravação. Todo o teatro está sendo filmado e em breve será disponibilizado nas nossas redes sociais. Agora, antes de começarmos, queremos te fazer uma pergunta. Por que certos acontecimentos da Bíblia, como o dilúvio, as alianças de Deus, ou até mesmo a vinda de Jesus, aconteceram exatamente daquele jeito? Você sabia que nada foi por acaso? Que cada detalhe faz parte de um grande plano divino? E mais, você sabia que este plano foi escrito por amor? Amor por mim e por você? Então, hoje, através deste teatro, vamos conhecer as 7 dispensações, 7 períodos da história em que Deus se revela ao ser humano de maneiras diferentes, sempre mostrando sua justiça, sua graça e o seu grande amor. Então prepare o seu coração, abra sua mente e permita que Deus fale com você nesta noite. Que cada cena te ajude a compreender melhor o propósito dele para toda a humanidade e para a sua vida também. Contamos com o silêncio e a atenção de todos para que possamos viver este momento com reverência e compreensão. Agora, damos início ao nosso teatro. As 7 dispensações, o plano perfeito de Deus, a Bíblia em cena. Primeira dispensação, inocência, da criação até a queda. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que o Senhor fez era bom. Ele separou a luz das trevas, fez o firmamento, as águas, a terra seca, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves e os animais da terra. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Mas não era bom que o homem estivesse só. Então Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. Tomou uma de suas costelas, da costela que havia tirado do homem, formou a mulher e trouxe a ele. Deus os colocou no jardim do Éden para que cuidassem dele, e deu ao homem esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tudo era perfeito, mas já no princípio o Senhor tinha preparado um plano maior: revelar o seu amor e oferecer salvação à humanidade
por meio de seu Filho Cristo Jesus. Mas a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo, aproximou-se da mulher e disse: é verdade que Deus disse que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E o Senhor declarou à serpente que rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias, e da mulher nasceria um que pisaria na sua cabeça, e ela lhe feriria os calcanhares. A mulher disse que teria dores de parto e estaria sujeita ao seu marido. Ao homem disse que a terra seria maldita por sua causa, e com o suor do rosto ele comeria o pão até que voltasse ao pó. O Senhor fez túnicas de pele e os vestiu. Mostrando que o pecado exigia derramamento de sangue. Então disse: o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, foi expulso do jardim do Éden. Colocou querubins e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Assim a inocência foi perdida e o pecado entrou no mundo. Mas desde aquele momento Deus havia revelado uma promessa de salvação, que através de Jesus Cristo viria a vitória sobre o pecado e sobre a serpente. Segunda dispensação, consciência, da queda até Noé. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas Deus se agradou de Abel.
e não se agradou de Caim. Caim encheu-se de ira, e quando estavam no campo, se levantou contra Abel e o matou. Assim, o pecado mostrou sua gravidade e o sangue de inocente clamou da terra. Depois disso, Caim afastou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele construiu uma cidade e dali surgiu uma descendência que cresceu afastada de Deus. E essa linhagem tornou-se cada vez mais má. Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. E foi nos dias de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Porém, com o tempo, a corrupção aumentou e os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. A maldade cresceu tanto que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Então o Senhor viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. E se arrependeu de ter feito o homem. Porém, em meio a toda geração perversa, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Terceira dispensação, governo humano, de Noé até Abraão. No meio da corrupção da terra, Deus escolheu Noé, homem justo e íntegro em suas gerações. O Senhor lhe disse que faria um dilúvio para destruir toda a terra, mas estabeleceria com ele a sua aliança, e ordenou: entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, macho e fêmea, para que se conversem em vida contigo. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Construiu a arca com madeira de chipestre, dividida em compartimentos, revestida de betume por dentro e por fora, com 3 andares, portas e janelas.
Quando chegou o tempo determinado, Noé entrou na arca com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Vieram também os animais de toda espécie, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a porta da arca. Então vieram as águas do dilúvio sobre a terra. As fontes do grande abismo se romperam. As comportas dos céus se abriram. E choveu por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e cobriram os mais altos montes. E tudo que tinha fôlego de vida morreu. Somente Noé ficou. E os que estavam com ele na arca. Depois de muitos dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Arate. Depois uma pomba, e quando a pomba trouxe do bico uma folha verde de oliveira, ele estendeu a mão e as águas haviam secado. Ao sair da arca, Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto. O Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Deus abençoou a Noé e seus filhos,
e mandou que se multiplicasse e enchesse a terra. E como sinal de sua aliança, colocou um arco-íris sobre as nuvens, para lembrar que nunca mais as águas se tornariam em dilúvio, para destruir toda a carne. Mas os homens, em vez de se espalhar e obedecer, uniram-se em orgulho e disseram: edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e confundiu a língua de todos, de modo que ninguém entendia mais uns aos outros. Ali por toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas de toda a terra. Quarta dispensação patriarcal, de Abraão até Moisés. Mas Deus não desistiu da humanidade. Mesmo com o pecado se espalhando, Ele tinha um plano, e agora Ele escolhe continuar esse plano através de um homem. Então o Senhor falou com um homem chamado Abrão. E disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Creu no Senhor, que lhe fez uma promessa: o que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha para os céus, conta as estrelas, se a podes contar. Assim será a tua descendência. Mas o Senhor também disse: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei essa nação, e depois sairão com grandes bens. Mas Sarai, a esposa de Abrão, ela era estéril. Muitos anos se passaram e a promessa não se cumpria, e o coração dela estava cheio de perguntas. Ela também sentia o peso da espera. Porém, mesmo sem entender, Sarai caminhava ao lado de Abrão, confiando que Deus era fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quando Abrão tinha 99 anos,
Deus mudou seu nome para Abraão e sua esposa de Sarai para Sara. Eu disse: eu a abençoarei e dela darei um filho. Rei dos povos procederão dela. No tempo determinado, Sara recebeu e deu à luz a um filho. Abraão o chamou Isaque. Isaque cresceu, e quando chegou o tempo de se casar, Abraão enviou o seu servo Eliezer, a sua parentela, para buscar uma esposa para ele. Eliezer orou a Deus, pedindo um sinal, que a jovem escolhida lhe desse de beber e também aos seus camelos. Antes que tivesse acabado de falar, eis que Rebeca vinha com um cântaro sobre os ombros. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Eliezer correu ao encontro dela e disse: deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela prontamente respondeu: bebe, meu senhor. Depois tirou água também para os camelos. Enquanto ela tirava a água, Eliezer colocou-lhe um pendente de ouro e pulseiras. Adornou-a e adorou ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade nem a sua verdade, guiando-me até a casa dos seus irmãos do meu senhor. E logo apareceu Labão, irmão de Rebeca, e lhe perguntou: irás tu com esse homem? E ela respondeu: irei. Assim, Rebeca partiu e se tornou esposa de Isaque. Isaque gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou caçador e Jacó era homem pacato, que habitava em tendas. Um dia, Esaú voltou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilha. O direito de primogenitura era o privilégio do filho mais velho. Ele receberia a maior parte da herança, tinha autoridade na família e continuava a linhagem do seu pai como líder da casa.
Era algo muito sério naquela cultura. Quando Isaac já era velho e com a vista fraca, chamou Esaú para abençoar. Mas Rebeca ouviu e disse a Jacó para aproveitar a oportunidade: como Esaú era muito peludo, Rebeca colocou sobre o braço e o pescoço de Jacó pele de cabrito. Para que Isaac pensasse que era Esaú. Assim Jacó se apresentou diante do pai e recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Quando Esaú descobriu, encheu-se de ódio. Então Isaac chamou a Jacó e ordenou que ele fosse à casa de Labão, seu tio, para lhe tomar uma esposa e não se casar com as mulheres daquela terra. Assim Jacó partiu e obedeceu às palavras de seu pai, e fugindo da ira de Esaú. No caminho, Jacó dormiu e teve um sonho. Uma escada que ia da terra aos céus, e os anjos de Deus subiam e descendo sobre ela. O Senhor lhe disse: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. A terra que está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Então Jacó acordou e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Jacó chegou à terra de Labão. E se apaixonou por Raquel. Trabalhou por 7 anos por ela. Mas Labão o enganou e lhe deu Lia.
Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. E aí sim, casou-se com Raquel. Deus abriu a madre de Lia e ela gerou filhos. Enquanto Raquel era estéril. Jacó também teve filhos com as servas Bila e Zilpa. E finalmente Raquel concebeu e deu à luz a José. Assim, os filhos de Jacó foram 12. Cada filho e tribo teria um papel na história do povo de Israel. Através deles, Deus cumpriria suas promessas, preservando a descendência que traria a bênção de salvação para todas as famílias da terra. José, amado de seu pai, recebeu de Jacó uma túnica de várias cores. Mostrando o amor especial que ele tinha por ele. Ele teve 2 sonhos. No primeiro, seus irmãos e ele próprio estavam amarrando feixes de trigo, e o feixe de Jacó se levantava, e de seus irmãos se inclinavam diante dele. No segundo sonho, o sol e a lua, estrelas, se inclinavam diante dele. Ao contar os sonhos, seus irmãos se encheram de inveja e ódio. Eles conspiraram contra ele. Primeiro, o lançaram numa cisterna. Mas depois os venderam a mercadores ismaelitas que iam para o Egito. José foi levado como escravo, mas Deus estava com ele. No Egito, José ganhou a confiança
confiança dos egípcios por causa da sua sabedoria e fidelidade. Um dia, o faraó teve 2 sonhos. Em um, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No outro, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas murchas. Ninguém conseguia interpretá-los. Então José foi chamado para explicar. Ele disse que os sonhos eram uma mensagem de Deus, que haveria 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome no Egito. Com isto, José ajudou o faraó a se preparar para a fome e foi levado a governador do Egito, encarregado de toda a terra. Quando a fome chegou em Canaã, seus irmãos vieram ao Egito buscar alimento. José os reconheceu, mas eles não os reconheceram. Depois de provar o arrependimento deles, José revelou a sua identidade. Perdoou-os e providenciou para que toda a família de Jacó se mudasse para o Egito, preservando a linhagem escolhida por Deus e cumprindo sua promessa de bênção. Quinta dispensação da lei, de Moisés até Cristo. Depois da morte de Jacó e de sua geração, os filhos de Israel se multiplicaram na terra do Egito e se tornaram numerosos e fortes. Quanto mais eram oprimidos, mais se reproduziam, cumprindo a promessa de Deus. Um novo faraó que não conhecia José começou a temer o crescimento do povo israelita. Para controlá-los, tornou-os escravos, obrigando a trabalhos pesados e a construir cidades, e ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Entre eles nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, para salvá-lo,
colocou numa cesta de junco e deixou flutuar no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. Sua irmã Miriam ficou à distância, vigiando para ver o que aconteceria. A filha de Faraó encontrou o bebê, se compadeceu e o criou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés. Ele cresceu, sendo instruído em toda a ciência dos egípcios. Enquanto isso, o povo continuava sendo escravizado, realizando trabalhos forçados. Quando Moisés já era adulto, ele saiu para visitar os seus irmãos e viu um egípcio maltratando um israelita. Movido pela justiça, Moisés matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, ao tentar separar dois hebreus que brigavam, Moisés percebeu que sua ação tinha sido descoberta. Então Faraó quis matá-lo. Temendo sua vida, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde casou com a filha de Jetro, sacerdote de Midian, e teve filhos. Passando 40 anos, certo dia, enquanto apacentava as ovelhas de seu sogro, Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente. Que não se consumia, e disse: Eu sou o Deus de teus pais. Agora conduzirá o meu povo para fora do Egito, para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés voltou ao Egito e pediu ao Faraó que deixasse o povo ir. Mas o coração do Faraó estava endurecido e ele recusou. Então Deus começou a mostrar o seu poder através de sinais e maravilhas e enviou pragas sobre o Egito.
Comeram juntos, lembrando o livramento que Deus daria naquela noite. À meia-noite, o Senhor passou pelo Egito. E todo o primogênito morreu, desde o filho de Faraó até o primeiro dos animais. Mas os israelitas foram poupados, protegidos pelo sangue do cordeiro. Então o Faraó finalmente deixou o povo partir. Assim se cumpriu a palavra do Senhor dita a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e serás reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem servido. Depois sairão com grandes riquezas. Saíram do Egito com grande alegria, levando pão sem fermento e os bens dos egípcios. Moisés conduziu o povo até o Mar Vermelho.
e eles foram destruídos. Desse modo, Deus mostrou seu poder, libertou seu povo da escravidão e começou a conduzi-los para a terra prometida. O Senhor fez sinais e maravilhas para que todos soubessem que Ele era Deus e que a sua aliança continuaria com seu povo e seria cumprida. Depois que o Senhor libertou o povo do Egito com mãos poderosas, Ele os conduziu pelo deserto e para o Monte Sinai. E som de trombetas, para mostrar a sua glória ao povo. Foi neste lugar que nosso Senhor fez aliança com Israel e entregou a Moisés as tábuas da lei e os 10 mandamentos. Deus falou a Moisés: agora, se vocês prestarem atenção na minha voz e obedecer a minha aliança, vocês terão o meu tesouro especial entre todos os povos, porque toda a terra pertence a mim. Vocês serão um povo santo e um reino de sacerdotes, que me representa e me serve. Diga isso ao povo de Israel. Um santuário móvel no meio do deserto, onde sua presença habitava entre o povo. Ali havia o santo lugar e o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício para fazer expiação pelos pecados da nação. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, que ministrava diante de Deus.
no dia 20, a nuvem se levantou do tabernáculo e os israelitas partiram do deserto Sinai. Sendo guiados de dia pela nuvem e de noite pelo fogo. 12 homens foram enviados para espiar a terra prometida. Mas 10 o trouxeram más notícias. Apenas Josué e Caleb confiaram em Deus. Por causa da incredulidade, Deus decretou que a geração rebelde não entraria na terra, exceto Josué e Caleb. Após 40 anos no deserto, Moisés, com 120 anos, reuniu o povo e anunciou que não poderia mais conduzi-los. Josué seria o novo líder. E Deus iria à frente deles, garantindo força, coragem e proteção. Josué foi levantado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. A primeira grande batalha foi contra a cidade fortificada de Jericó. O povo marchou em silêncio ao redor dos muros por 6 dias. E no 7º dia, após tocarem as trombetas e gritarem com grande voz, os muros caíram por terra, e o Senhor entregou Jericó nas mãos de Israel.
Assim Deus mostrou que Ele era quem guiava o seu povo, dando a lei, sua presença no tabernáculo e a vitória sobre os seus inimigos, cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Depois que Josué morreu, Israel ficou sem um líder forte e passou a ser governado por juízes levantados por Deus em tempos de necessidade. Mas o povo murmurava e dizia: queremos ser como outras nações, queremos ter um rei que nos governe e que marche diante de nós nas batalhas. Assim começou o desejo de Israel por um rei terreno, esquecendo-se que o Senhor era o verdadeiro rei sobre eles. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul. O primeiro rei de Israel. No início, Saul parecia humilde, mas logo se afastou da obediência ao Senhor. Por isso, Deus o rejeitou e escolheu a outro homem. Um jovem pastor de Belém, chamado Davi, homem segundo o seu coração. O profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé. Diante de todos os seus irmãos, ungiu a Davi com óleo, e o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Com o passar do tempo, Davi venceu gigantes, conquistou batalhas, e após a morte de Saul, foi colocado no trono como rei de Israel. O Senhor fez aliança com Davi, prometendo que da sua descendência viria aquele que reinaria para sempre, como está escrito: do fruto do teu corpo porei sobre o teu trono um que sucederá a ti, e confirmarei para sempre o trono do seu reino. Esta promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Rei eterno. Na plenitude dos tempos, continuando a se cumprir o plano perfeito de Deus, nasceu o Salvador prometido. Maria concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz a Jesus em Belém. Naquela noite, anjos apareceram aos pastores e disseram: eis
que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus crescia em sabedoria e graça. E quando iniciou o seu ministério, chamou 12 discípulos para estarem com ele. Mas antes disso, conforme estava escrito pelos profetas, Deus levantou João Batista no deserto. João pregava o arrependimento e batizava nas águas, preparando o povo para a vinda do Messias. Ele dizia: depois de mim vem o que é mais poderoso do que eu. Quando Jesus veio ao Jordão, o João apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado por João. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como pomba, e a voz dos céus do Pai declarou dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então Jesus começou a percorrer cidades e aldeias, anunciando o reino de Deus. Ele pregava com autoridade e curava os enfermos. Libertava os oprimidos. E realizava sinais e maravilhas, mostrando que o Messias prometido havia chegado. Mas os principais dos sacerdotes e líderes religiosos, vendo a influência de Jesus crescer, passaram a conspirar contra ele. Eles se reuniram secretamente e decidiram que precisavam matar Jesus. Porém diziam: não durante a festa, com medo do povo, pois sabiam que muitos criam nele. Sexta dispensação da graça, morte de Jesus até a segunda volta. Jesus Cristo foi entregue à morte por nossos pecados.
foi crucificado pelos soldados romanos, coroado de uma coroa de espinhos e pregado na cruz. Ali estava Maria, sua mãe, e alguns dos discípulos que choravam com dor. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Era como se fosse toda a criação estivesse lamentando. Nesse momento, a cortina do tempo se rasgou ao meio, mostrando que o caminho até Deus agora estava aberto. Então Jesus, com muita dor, levantou a voz e gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele inclinou a cabeça e morreu. Os soldados confirmaram a sua morte. O seu corpo foi colocado em um túmulo novo, fechado com uma grande pedra. Tudo parecia perdido. Mas ao terceiro dia, quando mulheres foram ao túmulo, encontraram vazio. Um anjo lhe disse: Não está aqui, ele ressuscitou. Jesus havia vencido a morte. Jesus apareceu a Maria Madalena, a Pedro e também aos seus discípulos. Mostrando as marcas nas suas mãos. Ele ordenou: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ao completar 40 dias, ele subiu aos céus diante deles. Em Jerusalém, no dia de Pentecoste, o Espírito desceu como um vento impetuoso e línguas como de fogo repousaram sobre a cada um. Todos desejando tua presença, ouvindo o som, que vem do céu.
batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, só cura. Ao longo dos séculos, a igreja enfrentou perseguições, cresceu e se espalhou pelas nações e permaneceu firme, levando o Evangelho de Cristo. A história da igreja é dividida em períodos marcantes que vão da era apostólica do século I à era contemporânea, passando pelo crescimento na era imperial após o Edito de Milão em 313 d.C., as perseguições no Império Romano e o poder político na Idade Média até 1453. A Reforma Protestante, em início de 1517, dividiu a igreja, dando a origem à Igreja Católica, evangélicas, em diversas denominações, que continuam a evoluir e a se espalhar pelo mundo até os dias atuais. Período da Era Apostólica, século I. Começa com a ascensão de Jesus e o Pentecostes, e se esconde até a morte do apóstolo João. O livro de Atos dos Apóstolos narra os primeiros anos com a propagação do cristianismo por missionários como Paulo e Pedro. A igreja perseguida, cerca de 100 a 313 d.C. Os cristãos enfrentam perseguição no Império Romano, mas a fé se espalhou mesmo assim. A Igreja Imperial, 313 a 476 anos depois de Cristo. O Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, legalizou o cristianismo, tornando-o a religião oficial do Império Romano. Igreja Medieval, de 476 a 1453 anos depois de Cristo, marcada pela queda do Império Romano do Ocidente. Neste período foi a Igreja Católica durante a Idade Média que exerceu o poder político, cultural e social central na Europa, atuando como a principal instituição religiosa e moldado na sociedade. Um período marcado pelo fortalecimento da fé cristã. A Reforma Protestante, a partir de 1517, Martinho Lutero iniciou a reforma que resultou na divisão da Igreja Católica e Protestante, dando origem a uma grande diversidade de denominações. E ao passar dos anos, a Igreja evoluiu em torno de todo o mundo. Passou por inúmeras transformações, divisões e adaptações em resposta aos seus históricos sociais e culturais, mantendo, no entanto, seu núcleo de fé e missões.
partir de 1648, período marcado por avivamentos, expansão missionária pelo mundo, grandes debates teológicos e enfrentamento de desafios sociais e políticos, onde mudaram o cristianismo com um avanço rápido pelo mundo, com profundas adaptações nos últimos séculos até os dias atuais. E hoje, você faz parte desta história. Então continue firme, pregando o Evangelho de Cristo, porque a igreja é o seu lugar de amor. continua viva, unida pelo mesmo Espírito, aguardando com esperança o glorioso retorno do Senhor Jesus.
Jesus voltou! Meu Deus! Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Meu Uber sumiu! O que tá acontecendo? Meu Deus! Aqui tá. Acho que foi um arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque fiquei... Meu Deus! Jesus levou a igreja, mas eu fazia tanta caridade. Por que me deixou? Por quê? Eu assisti as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone. Por que fiquei, Jesus? Por quê? Eu fiquei pra trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Acabei de sair da igreja e até o meu pastor ficou. E agora? O que será de nós? Nós ficamos, mas você ainda tem chance de garantir a salvação. Eu já ouço o som da última trombeta, no arrebatamento da igreja amada. Vai ficar dinheiro na conta, carro do ano em posição, apartamento de luxo, roupa de marca e o melhor celular. Porque a palavra nos lembra, nada trouxemos, nada vamos levar. Meu coração já está pronto, de malas feitas no espírito, olhos no céu. Quando a trombeta soa, gravidade não me prende aqui, nem o ouro nem os bens vão me deter. Eu vou subir pra te encontrar, meu noivo e rei, passar além das estrelas e pra sempre te adorar. Tudo que é terra fica na terra, mas tua glória me chama a viver o que prometeu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ouvirei a tua voz, vinde benditos do meu Pai. Já posso sentir tua presença, o Espírito e a noiva dizem vem. Quando a trombeta soa, gravidade não me prende aqui, nem o ouro nem os bens vão me deter. Eu vou subir pra te encontrar, meu noivo e rei, passar além das estrelas e pra sempre te adorar. Maranata, vem Jesus, vem reinar entre nós. Maranata, vem Jesus, a noiva pronta está. Maranata, vem Jesus, toda lágrima cessará. Maranata, vem Jesus, pra sempre juntos no lar. Mas a história não termina aqui. Ainda há uma última dispensação, o reino. A palavra de Deus declara aqui: Jesus voltará em glória. Não mais como servo sofredor, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá para julgar as nações.
não haverá mais dor, nem lágrima, nem morte, porque o Senhor reinará para sempre. E os que perseveraram até o fim, com Cristo para sempre. E assim a igreja aguarda cheia de esperança, dizendo: